Então, agora, oficialmente, boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa aula de arquivologia, uma matéria importantíssima para o concurso de vocês, porque vocês vão estar ligados diretamente com essa questão de papelada, documentação. E se eu perguntar para vocês o que é isso daqui, muita gente vai me responder: olha, professor, isso é um papel em branco. Mas para arquivologia, esse papel ele tem um significado. Então, vocês vão estar lidando com documentos públicos, com documentos sigilosos, vão estar lidando com investigações. Então, você vai estar lá com um documento de uma investigação e você não pode tratar aquele documento como você trata aí o seu caderno, por exemplo. Eu tenho certeza que no seu caderno aí, se não tem, mas vai ter. Você já derramou café em cima dele, aí já derramou merenda, né? Alguma coisa, você estudando aí, derrubou o café. Como eu falei, se não tem, vai ter. E todo estudante acontece isso, derramar o café, alguma coisa do tipo. Só com o documento que eu estou trabalhando na Polícia Federal, eu não posso fazer isso. Outra coisa também, às vezes o seu material de estudo, às vezes você deixa aí em cima, deixa em qualquer lugar, às vezes pode molhar, pode. Eu tenho os livros, né, da livraria Professor Soares, e já teve uma aluna que disse: professor, eu vou ter que comprar um outro livro. Eu disse: por quê? Não, porque eu deixei o meu na janela, choveu e molhou todinho. Ela foi e comprou um outro livro porque o dela molhou. Então, um documento da Polícia Federal não pode acontecer isso. Então, é para isso que existe essa disciplina de arquivologia. Nós vamos estudar realmente aqui a questão de arquivos, de como é essa papelada, de como é essa documentação. É uma matéria bem teórica, mas eu vou estar trazendo aqui algumas situações práticas para facilitar a vida de vocês, beleza? Então, vamos lá. Primeira situação é o conceito de arquivo. O que é arquivo, né, para arquivologia? É um conjunto de documentos produzidos ou recebidos, né? Por exemplo, a Polícia Federal, ela produz muitos documentos, mas ela também recebe muitos documentos por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Então, o primeiro conceito aqui que vocês precisam compreender é o conceito de documento. O que é um documento? O documento é o suporte mais a informação. Como assim, professor? Eu coloquei esse bizu aqui desse personagem, o nome dele é da Era do Gelo. É Cid, e se escreve com S. Então, ó, suporte é a informação mais o documento. Vamos lá. Isso daqui é um documento? Não, não é um documento. Por quê? Porque aqui eu tenho um suporte. Qual é o suporte? É a folha de papel, suporte físico. Mas eu tenho informação aqui? Tenho não. Não tenho nenhuma informação aqui. Mas olha como vai mudar. Aqui ao vivo. Pronto. Agora eu tenho uma informação. Edital PF, área administrativa. Então agora eu tenho um suporte e tenho uma informação nele. Nesse caso, agora isso aqui é um documento. Esse suporte, ele pode ser um suporte físico ou pode ser também, por exemplo, um suporte digital. Por exemplo, um PDF que você vai ter no celular, no computador, no tablet. O suporte ali já é digital. Então, o suporte é isso. É onde eu tenho a informação. Porque, por exemplo, vamos supor, eu estou com o edital da Polícia Federal. Eu estou com o edital aonde? Impresso? Se for impresso, então aquela informação está no suporte de papel, no suporte físico. Não, eu estou com o edital em PDF. Então, se eu estou com o edital em PDF, o suporte é o suporte digital, beleza? Show de bola. Aqui o conceito de arquivo, né? Que é o conjunto de documentos
recebidos ou produzidos por pessoa física ou jurídica no exercício de suas atividades, independentemente do suporte, qualquer que seja o suporte. É um suporte digital, pode ser uma pedra. Então, eu estou com uma pedra e nessa pedra tem uma informação. Ali é um documento, porque o suporte é a pedra, a informação está na pedra, então ali é um documento. Beleza? Então, cuidado com isso. Vamos resolver aqui a primeira questão. Diz assim: em uma agência reguladora como a Anvisa, por exemplo, os documentos, vou colocar um marca-texto aqui, ó. Os documentos que compõem o arquivo do setor de trabalho são aqueles produzidos e ou recebidos no desenvolvimento das atividades administrativas da agência. Perfeito, né? Ó, arquivo, conjunto de documentos recebidos e ou produzidos por pessoa física ou jurídica no exercício de suas atividades, independentemente do suporte. Então, correta aí a questão. Segunda questão. Independentemente do suporte ou do gênero, o arquivo da Telebrás é formado por documentos produzidos e recebidos resultantes do desenvolvimento de atividade dessa empresa. Certíssimo. Independentemente do suporte, eu falei, pode ser uma pedra. Interessa. O arquivo é o formado por documentos produzidos e recebidos resultantes do desenvolvimento de atividades da empresa. Uma situação bem simples. O que é um arquivo público? Porque, por exemplo, a plataforma Professor Soares, ela tem um arquivo dela, mas o arquivo da plataforma Professor Soares é um arquivo público? Não, porque o arquivo público é aquele que é do órgão público, simples. Só que aqui ele traz algumas situações, por exemplo, o que são arquivos públicos? São os documentos produzidos e recebidos por órgãos e entidades públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, produzidos por agentes do poder público, por exemplo, vocês, né? Vocês vão produzir documentos, esses documentos serão públicos, por empresas públicas da economia mista ou por organizações sociais e o serviço social autônomo. O que é esse serviço social autônomo? Aqui, por exemplo, é o SESC, SEBRAE, o SESI, SENAI, são alguns desses exemplos aí. Então, pronto, um documento público produzido pelo poder público. Pronto. Aqui, ó, o que é que ele fala? São documentos públicos, além dos produzidos e recebidos por órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais, os produzidos e recebidos pelas organizações sociais. Beleza, né? Corretíssimo. Então, como ele fala aqui, aquele que é produzido por um órgão público federal, estadual, municipal, eu considero como órgão, um arquivo público, como também aquele que é produzido e recebido pelas organizações sociais. Corretíssimo. Terceira questão. Aqui interessante sobre a cessação de atividades. Como assim, professor? A questão da cessação de atividades. É o seguinte. Imagine que eu tenho uma empresa chamada Agespisa. E a Agespisa, ela tem o arquivo dela. Tem lá vários documentos dentro desse arquivo da Agespisa. Beleza. Aí a Agespisa vai fechar. Isso é chamado cessação das atividades. E aí? E agora? Todo esse documento que eu tenho lá na Agespisa, ele vai para onde? Posso fazer duas coisas com ele. Eu posso recolher essa documentação e mandar para um arquivo público, deixar lá guardado, de recordação, por exemplo, ou eu posso transferir para a instituição sucessora. O que é a instituição sucessora?
A instituição sucessora aqui, por exemplo, vamos supor que foi substituído pela empresa Águas do Piauí. Então, a Gespisa acabou e a empresa que ficou no lugar dela foi a empresa chamada Águas do Piauí. Nesse caso, o arquivo da, da, da Gespisa pode ser transferido aí para essa Águas do Piauí. Ou então eu coloco ele num arquivo público. Por quê? Porque lá tem muitos documentos importantes, né? Fotos e tal. Então eu guardo ali, já que a empresa fechou. Se a empresa está funcionando, ela tem guardado lá o arquivo dela. Olha essa questão aqui. Uma instituição pública ou de caráter público, após cessar, então após fechar, né? Suas atividades, não poderá transferir sua documentação a outra instituição. Está errado, pode sim. Então, a instituição pública ou de caráter público, após cessar, após encerrar suas atividades, ela pode transferir a documentação a outra instituição, tranquilamente. Beleza? Agora, um conceito aqui importantíssimo. E aqui o seguinte: esqueça o que vocês têm no dia a dia, nós estamos dando uma disciplina nova e são conceitos novos. Então, para arquivologia, o que é um arquivo? O arquivo é uma acumulação de documentos. Por exemplo, é porque não tem como eu pegar aqui, mas eu vou ver se eu consigo aqui. Aqui na minha mesa, ó, os documentos que eu tenho aqui. Então, o que é isso daqui? Isso aqui é uma biblioteca? É um museu? Não, isso aqui é chamado de arquivo. É uma acumulação de documentos. E tem vários documentos da plataforma Professor Soares. Então, isso aqui é chamado de arquivo. O que é uma biblioteca? Uma biblioteca é uma coleção. Coleção, por exemplo, de livros, onde eu coloco vários livros ali, por exemplo, nessa biblioteca. E um museu, o que é chamado de museu, é o que tem o valor histórico. Por exemplo, o primeiro livro, a primeira apostila que eu fiz, eu guardo ela. Eu vou guardar a primeira apostila para concurso que eu fiz. Essa apostila, ela, por exemplo, ela está desatualizada. Ela não serve para o aluno estudar. Então, por exemplo, ela não vai ficar no arquivo. Ela não vai ficar na biblioteca. Por que ela não vai ficar na biblioteca? Porque ela é antiga. Eu vou guardar ela com cuidado. Ela tem um valor histórico. Então, eu vou colocar essa biblioteca onde? No museu. Então, como eu falei, não queira comparar com o dia a dia. Não, aqui são conceitos. Conceitos que serão utilizados dentro da matéria. Observa aqui, ó. Além dos documentos produzidos pelo SERPRO, são considerados documentos de arquivo aqueles colecionados por diversos motivos. Então, documento de arquivo, aqueles que forem colecionados, errado. Coleção vem de quê? Vem de biblioteca. Então, aqueles que forem colecionados, eles não vão estar no documento de arquivo. Ele vai estar na biblioteca. Olha, seja a questão. O arquivo do CNJ refere-se à acumulação ordenada dos documentos que surgem como resultado da realização da missão ou dos objetivos da instituição. Opa, o arquivo do CNJ refere-se à acumulação ordenada dos documentos que surgem como resultado da realização da missão ou objetivo da instituição. Arquivo, acumulação, perfeito, correta aí a questão. Sétima questão. O arquivo do Departamento de Polícia Rodoviária Federal é considerado um conjunto de peças e objetos de valor cultural colocados à disposição do público. Não, 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 não. Se tem esse valor cultural, se tem esse valor histórico aí, isso daí não é arquivo, isso aí é um museu, beleza? Então é errado aqui a sétima questão. Oitava questão. Os documentos públicos incluem os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público,
e por entidades privadas encarregadas da gestão de serviço público no exercício de suas atividades. Beleza, observe que é uma empresa privada, mas ela está encarregada da gestão de serviço público. Ela recebeu, por exemplo, uma concessão de serviço público para estar prestando esse serviço público. Como ela está prestando um serviço público, esse documento é considerado um documento público. Nona questão. Nona questão ela é muito boa. Ainda que tenham surgido novos suportes documentais, principalmente os documentos nato-digitais, o conceito de arquivo mantém-se inalterado. Perfeito. Surgiram novos suportes? Surgiram. Por exemplo, o PDF. Eu sou da época que não existe. Acho que vocês que estão me assistindo aqui, todos vocês já nasceram na era do PDF, né? Mas eu não. Eu sou da era que não existia PDF. Eu não sabia nem o que era isso. Pois surgiu o Word. Já foi a novidade. Então, assim, ter um documento Word era uma novidade. E quando surgiu o documento em PDF, ah, menina, aí o negócio foi mais diferente, né? Então, na minha época, o PDF não podia nem ser alterado. Ninguém, era tipo assim, era coisa. Se fosse em PDF, podia acreditar, porque ninguém sabia alterar um PDF. Hoje não, hoje você pega um PDF, abre ele, muda, fala o que você quiser, né? Então, assim, o PDF foi um suporte novo que surgiu, não existia. Isso daí mudou o conceito de arquivo? Não, mudou não. O conceito continua inalterado. O conceito de arquivo, o conceito de documento, olha o que diz o conceito de arquivo, né? O bizu aqui. O que é o arquivo? É um conjunto de documentos recebidos e produzidos por pessoa física ou jurídica no exercício de atividades independentemente do suporte. Como eu falei, pode ser uma lajota, um pedaço de tijolo, uma pedra, enfim, não interessa. Papel higiênico, não interessa. Tem uma informação ali dentro? É um documento. Está sendo acumulado? Vai ser considerado como arquivo. Pronto. É simples assim, beleza? Então, correto aí a nona questão. Ainda que surjam aí, e vai surgir mais e mais suporte, né? A tecnologia está aumentando aí, vai surgir mais. Isso daí vai mudar o conceito de não, não vai mudar de jeito nenhum. Décima questão. Nas organizações, os arquivos compõem-se de documentos, olha a palavra, acumulados no desenvolvimento de suas atividades, independentemente de ter sido produzidos ou recebidos pela atividade fim ou pela atividade meio, e do suporte material da informação. Perfeito. Professor, essa parte final que ele fala aí, ó, independentemente de serem produzidos ou recebidos pela atividade fim ou atividade meio. O que é isso? Porque do suporte eu sei, né? Independentemente do suporte, um documento que foi acumulado ali é considerado arquivo, compõe o arquivo da empresa. Mas o que é atividade fim? É o seguinte, vamos pensar num banco. O que é atividade fim de um banco? É, por exemplo, emprestar dinheiro. Então, o gerente do banco é atividade fim. O que é atividade meio do banco? É, por exemplo, a faxineira do banco. É, por exemplo, o vigilante do banco. É atividade meio, não está relacionado com a atividade fim da empresa, beleza? Então, isso é a diferença. Tanto faz como tanto fez, tanto faz atividade fim como atividade meio, não interessa. Por exemplo, aqui vai ter o comprovante de pagamento da faxineira, que o comprovante de pagamento, aqui vai ter o comprovante de pagamento do gerente, não interessa. Isso aí vai ser guardado, isso aí vai ser considerado um documento guardado no arquivo da empresa. Tanto faz essa atividade, toda empresa tem isso, toda empresa. A plataforma Professor Soares tem a atividade fim da plataforma Professor Soares. E também tem a atividade meio, uma escola, enfim. É só você pensar, o que é a atividade fim? É aquela atividade que a empresa se propõe, a finalidade da empresa. Qual é a finalidade da plataforma Professor Soares? É vender curso preparatório para concurso.
Pronto, essa é a atividade fim, mas tem a atividade meio. Tem algumas atividades que elas são necessárias para a empresa se manter, para a empresa estar ali se mantendo. Essas atividades não estão relacionadas com a finalidade, tipo, vamos supor, a faxineira, que vem aqui limpar o estúdio. Se ela limpou bem ou ruim, isso aí não vai afetar na finalidade da empresa. Por exemplo, a plataforma não vai vender mais ou menos cursos se a faxineira limpou muito ou pouco. Não, não está relacionado. Mas precisa da faxineira? Precisa, o estúdio precisa estar limpo, organizado e tal. Então, essa diferença que vocês precisam fazer. Mas em relação, por exemplo, a documento, arquivo, tem alguma diferença? Não. Vai ter, como eu falei, se paga a faxineira, paga o professor, tem que guardar o comprovante de pagamento dos dois, beleza? E vai ficar no arquivo da empresa. Agora aqui, muita atenção mesmo. Se você sair da minha aula aprendendo isso daqui, pronto, eu vou ficar imensamente feliz. Por quê? Porque aqui é 358 mil questões de arquivologia sobre isso. Como eu falei para vocês no início da aula, a gente olha para um papel e olha ali e, beleza, é um papel. A arquivologia não. Ela olha para um papel, aquilo é um documento. Aquilo ali precisa ser classificado. Eu preciso saber onde é que eu vou guardar aquele documento. Eu tenho certeza que você tem na sua casa aí, por exemplo, a sua certidão de nascimento. Se você for pegar a sua certidão de nascimento, ela está amarela, possivelmente quase rasgando, já com alguns traços rasgados ali, né? Imagina isso aí sendo um documento público. E outra coisa, você tem quantos anos? Você deve ter em média 20, 30, 40 anos de idade, né? Sua certidão de nascimento tem essa idade aí, mais ou menos. Então, ela não tem 50 anos de idade, a sua certidão de nascimento já está se rasgando todinho. Imagina sendo um documento público, meu patrão. Documento da época de Juscelino Kubitschek, da época do Deodoro da Fonseca. Documento que eu tenho que ter ele ainda hoje. Eu tenho que saber onde é que eu vou guardar esse documento, para que preserve ali a integridade, para que preserve a qualidade daquele documento. Então, vocês não sabem a importância que é da arquivologia para ter essa questão da guarda dos documentos, saber onde guardar, saber como guardar. Por exemplo, tem documentos da época do Império, Dom Pedro I, Dom Pedro II, que existe até ainda hoje. Mas como é que eu consigo um documento de Dom Pedro I estar guardado ainda hoje? Sabendo guardar. Se eu botasse ele dentro de uma gaveta, ele não torava, tinha virado pó. Não tinha mais nada naquele documento. E tudo isso é feito com o quê? É feito com a arquivologia. Ela é que vai indicar o que é que eu vou fazer, por exemplo, materiais que eu vou utilizar, a forma que eu vou utilizar. E uma das situações, das classificações mais importantes é esse ciclo vital dos documentos. É onde eu vou classificar os documentos em documentos correntes, intermediários e permanentes. E essa classificação, ela é muito importante. O documento corrente é aquele que eu estou precisando dele, vamos dizer assim, a todo momento. É um documento que ele tem que estar próximo de mim. Esse documento ele não pode estar distante. Então, aqui, por exemplo, aqui é o meu estúdio e o meu escritório. Olha aqui a distância que tá os documentos. Eu só faço a estender minha mão, ó. Nem mexi. O documento está bem aqui. Isso aqui para mim é o quê? Isso aqui é um documento corrente. Por quê? Porque eu estou utilizando a todo momento. Toda hora eu estou fazendo isso. Toda hora eu estou pegando um documento. Então, se ele é um documento corrente, ele tem que estar próximo. Porque imagina eu estar precisando desse documento aqui toda hora e ter que estar levantando. Levanta, vai lá, pega, aí volta.
Levan, menino, não trabalha não. Então, olha como o documento está próximo, né? Eu não preciso fazer movimento nenhum, esforço nenhum para pegar ele. Aqui no escritório tem outros documentos que estão ali, ó, na minha frente. Tem uma estante aqui na minha frente que tem os documentos. Esses documentos eu não preciso com tanta frequência, mas eles são importantes ainda. Eu posso precisar, então eles estão aqui na minha frente. Esses arquivos, esses documentos são chamados de intermediários. Então, eles já podem estar um pouco mais distante, mas eu ainda posso precisar dele, ele ainda tem um valor. Como eu falei para vocês, eu ainda tenho a minha primeira apostila que eu fiz para concurso. A primeira apostila que eu fiz para concurso, eu ainda tenho ela. Essa apostila, para mim, respondam agora, no ciclo vital dos documentos, a primeira apostila que eu tenho para concurso, ela, para mim, é um documento corrente, intermediário ou permanente? Coloquem aí nos comentários. Já tivemos aqui a primeira informação. Bora, como eu falei, não tem problema não. Aqui é para errar mesmo, aqui é para vocês aprenderem. Essas aulas ao vivo são para isso. Vocês têm as aulas gravadas, né? Esse assunto aqui tem aula gravada dele, mas a aula ao vivo é justamente para isso, para você pensar, para você raciocinar. Por isso que é importantíssimo você assistir ao vivo, porque a gravada você já tem. Então, essa ao vivo é para tirar as dúvidas, para estar realmente tendo essa interação com o professor. A minha primeira apostila para concurso, ela para mim é um arquivo, um documento permanente. Por que, professor, que é permanente? Por que que ela não é corrente? Porque eu não estou precisando dela a todo momento. Não. A primeira foi o quê? 2018, eu acho que eu lancei ela. Não. Já tá, a maioria dos assuntos estão desatualizados. Então, eu não estou pegando ela a todo tempo. Ela é intermediária, tipo, eu não tô, ela tá aqui nessa sala, no meu escritório, ela tá aqui. Tá, não. Não tá aqui, não. Por quê? Porque eu não estou precisando dela. Não tem por que eu pegar ela. Ela está onde? A minha primeira apostila? Ela está na minha casa. Na minha casa eu tenho uma biblioteca, uma mini biblioteca, né? E ela está lá. Por quê? Porque aquela primeira apostila, como eu falei, se eu entregar ela para vocês, ela não vai servir para você estudar. Ela está desatualizada, ela foi de 2018. Nós estamos em 2024. Então não dá para você estudar por ela. Então ela não serve para estudar, mas ela tem um valor para mim. Por quê? Porque foi meu primeiro livro, minha primeira apostila que eu fiz, que eu elaborei. Então tem um valor sentimental, tem um valor histórico para mim e eu quero guardar. Eu quero guardar e eu quero guardar ela bem guardada. Porque se eu deixar aqui, ela pode rasgar, pode molhar, pode alguém entrar e roubar. Então eu tenho que guardar ela bem guardada. E ela vai ficar onde? Ela se classifica como um documento permanente. Vocês vão entender agora. Agora, se você nunca entendeu essa disciplina, você vai entender agora. Bora lá. Você está estudando para concurso e aí você comprou o seu notebook, comprou um notebook novo. E aí você recebeu a nota fiscal do notebook. E você está na loja. Supor que você comprou no shopping. Está saindo da loja e está lá com a nota fiscal. Naquele momento, aquela nota fiscal é classificada como documento o quê? No momento que você está comprando, está dentro da loja e vai sair da loja, está lá com a nota fiscal. Nesse momento ali, ela é classificada como qual tipo, aquela nota fiscal? Ela é classificada como um documento corrente. Por que que é um documento corrente? Porque você precisa dela, ela precisa estar próxima de você. Imagina que você é acusado de ter roubado o notebook. E aí? Você comprou o notebook na loja, perdeu a nota fiscal e você é acusado de ter roubado ele. Como é que você vai provar que é seu? Então, naquele momento, aquela nota fiscal tem que estar próxima de você. E ela tem um valor gigantesco. Beleza.
Você comprou o notebook, você já está em casa. Já está na sua casa com o notebook, só que ele tem a garantia dele. Mas se ele der um problema na garantia, você precisa de quê? Da nota fiscal. Essa nota fiscal, ela tem que estar próxima de você? Tipo, ela tem que estar na sua mesa de estudo, essa nota fiscal durante a garantia? Não, não precisa. Ela está próxima de você durante o seu estudo ali. Você tem que guardar ela enquanto ela está na garantia. Então, ela precisa estar ali, você tem que saber onde ela está. Mas você não vai precisar dela com tanta frequência, só se o notebook quebrar. Então, nesse momento, aquela nota fiscal, ela passa a ser um documento intermediário. Perceberam aí? Enquanto você está na loja, que você vai precisar dela a qualquer momento para mostrar e provar que o notebook é seu, é um documento corrente. Chegou em casa, na sua casa, você não precisa mais mostrar a nota fiscal para ninguém. O notebook está lá, mas você precisa guardar a nota fiscal se precisar da garantia. Então, ela passa a ser um documento intermediário. Ela já pode ficar um pouco mais distante de você. Acabou a garantia. Então, pronto, beleza. Mas você quer guardar de forma sentimental. Não, foi o primeiro notebook que eu comprei, o meu dinheiro e tal, primeiro carro, primeira moto, enfim. E eu quero guardar a nota fiscal para eu ter de lembrança, para lembrar que foi meu primeiro notebook. Pronto. Agora ela não tem mais um valor ali primário, vamos dizer assim. Você não vai precisar dela para mostrar. Se duvidar, o notebook nem existe mais. Mas você quer guardar a nota fiscal como lembrança, como recordação. Então ali, aquela nota fiscal passou a ter o valor permanente, ser classificado como um documento permanente. Pronto. Você pegando esse meu exemplo, nota fiscal, como eu falei, você acerta qualquer questão de prova. E também saber essa questão da proximidade da pessoa, né? O documento permanente, ele não precisa estar próximo. O intermediário precisa, mas nem tanto. E já o corrente não, tem que estar bem próximo da pessoa. Entendido? Aqui? Ficou alguma dúvida? Quem está aqui ao vivo, entendeu tudo bem direitinho? Respondo aí. Entendido, né? Perfeito. Agora nós vamos analisar aqui para verificar os conceitos, né? Então, o arquivo corrente, o documento corrente, ele também é chamado de primeira idade. E ele tem um valor primário, um valor administrativo, um valor fiscal, um valor legal. E ele tem uma alta frequência de uso. Você está usando ele a todo momento. Descentralizado. Por que que ele é descentralizado? Porque ele tem que estar próximo de quem vai utilizar o acumulador. Então, esse arquivo corrente, ele tem que estar próximo, ele tem que estar descentralizado. Como assim? Eu tenho aqui dois agentes administrativos da Polícia Federal. Esse aqui está na investigação do tráfico de drogas. Esse aqui está investigando, por exemplo, aí roubo de veículos. Aí chegou lá um documento, olha pessoal, chegou um documento novo aqui sobre, por exemplo, falando sobre cocaína. Esse documento novo que chegou, que fala sobre cocaína, ele tem que estar próximo de quem? Aqui, ó. Ele tem que estar próximo dessa pessoa, porque é ela que está mexendo com isso. Não tem que estar próximo desse daqui. Não. O trabalho dele é roubo de veículos. Não tem nada a ver com isso aí. Então, por isso que fala que o arquivo corrente, o documento corrente, é descentralizado. Por quê? Porque ele tem que estar próximo de quem vai utilizar aquele documento. Vamos resolver aqui as questões, ó. O ciclo vital dos documentos de arquivo compreende três idades. A primeira delas é a idade corrente, durante a qual os documentos têm localização física mais próxima ao acumulador do documento. Perfeito, né? O arquivo corrente, ele tem que estar próximo de quem vai estar utilizando. Perfeito aqui a primeira questão. Segunda questão, o arquivo corrente caracteriza-se
pela existência de uso em grande frequência ou de possibilidade de uso em um conjunto documental. Perfeito. Esse é o arquivo corrente, né? Aquele que eu estou utilizando em grande frequência, por isso que ele tem que estar próximo. Tranquilo? Vamos agora para os arquivos intermediários, também chamados de segunda idade. Eles também ainda possuem um valor primário. Cuidado para não confundir isso, né? Porque às vezes você pode pensar assim: ah, o documento corrente, ele é de primeira idade, tem um valor primário. Então, o intermediário, que é de segunda idade, tem um valor secundário. Não. O documento intermediário, ele tem um valor primário. Ele ainda possui esse valor primário. Lembra da nota fiscal. A nota fiscal que você guarda durante a garantia, ela ainda tem valor. Se você precisar da garantia do notebook, você vai utilizar e ela possui o valor. Um valor, por exemplo, legal, um valor administrativo, para você ter a garantia do conserto do seu notebook. Só que ela tem baixa frequência de uso, né? E é por isso que é centralizado. Professor, não entendi. Você vai entender agora, ó. Começa a questão de descentralizado e centralizado. Como eu falei, tenho aqui três agentes administrativos da Polícia Federal. Onde é que deve estar o arquivo corrente desses três? O arquivo corrente dos três deve estar aqui próximo a eles. Então, aqui é o arquivo corrente desse aqui. Aqui é o arquivo corrente desse aqui. E aqui é o arquivo corrente desse aqui. Então, está descentralizado, ó, em três locais diferentes. Já o arquivo intermediário. O arquivo intermediário, eu posso ter, por exemplo, só um arquivo, uma estante zona bem grandona aqui, onde eu tenho os arquivos intermediários, num lugar só. Aí aqui pode ser o lugar do A, aqui pode ser o lugar do B, e aqui o lugar do C. Pronto. Então pode ficar no lugar só. Já o arquivo corrente não pode ficar no lugar só. Por quê? Porque ele tem que estar próximo de quem está utilizando. Então, aqui, ó, bem próximo desse, bem próximo desse e bem próximo desse. Já o intermediário, ele vai usar uma vez perdida que ele vai utilizar o intermediário. Então, ele levanta, vai lá e pega e pronto. Já o arquivo permanente ele pode estar em outro lugar, porque ele é só para guardar, porque, como eu falei, a minha primeira apostila está na minha casa, está guardada lá, em segurança. Já o arquivo corrente e intermediário estão aqui no meu escritório, mas o permanente não. Beleza? Então, guarde essas informações. Do arquivo corrente, valor primário, alta frequência de uso e descentralizado. Já o intermediário, também valor primário, só que tem baixa frequência de uso e é centralizado. Olha a questão aqui, ó. No arquivo intermediário, considerado uma extensão do arquivo corrente, predomina o valor. Aí a banca quis confundir o aluno, né? Predomina o valor primário. Os dois têm um valor primário, né? Não perdeu esse valor, não. Quarta questão. O arquivo intermediário, por ser pouco consultado pela administração, pode ficar fisicamente afastado do seu acumulador. Olha aí, questãozinha da banca de vocês, banca CESP. Então, o intermediário. Ele é pouco consultado? Sim, pouco consultado. Ele pode ficar fisicamente afastado do seu acumulador? Pode. O exemplo que eu coloquei aqui, ó. Ele está um pouco afastado aqui, dos dois, dos três. Então, pode sim. Correto aí a quarta questão. Quinta questão. O acesso aos documentos no arquivo intermediário ainda é restrito aos acumuladores ou àqueles que receberam autorização do setor que os acumulou? Sim,
Não é porque eu coloquei aqui no arquivo intermediário que agora todo mundo pode acessar. Por exemplo, o arquivo corrente. É um arquivo que eu estou aqui mexendo com ele, quem tem acesso sou eu. O arquivo intermediário, eu coloquei num localzinho mais distante, mas também quem tem acesso sou eu, ou então quem eu autorizar. Não é todo mundo que pode chegar. Por exemplo, não é todo mundo que pode chegar, sentar aqui na minha mesa e pegar esses documentos. Não. Aqui tem documento sigiloso, tem documento de terceiros, tem documento meu, pessoal. Então, não é todo mundo que pode chegar aqui e sentar e pegar esses documentos de forma alguma. Os intermediários que eu falei na minha frente, também qualquer pessoa pode chegar lá e pegar? Não. Só quem vai pegar sou eu ou quem eu autorizar. Não, pode pegar, pegue ali. Já o permanente? Não, o permanente qualquer pessoa pode acessar. Qualquer pessoa chega na minha casa e vê lá a biblioteca. Pronto, não tem problema nenhum. Beleza? Então tá correto. Agora os permanentes aqui, ó, também chamado de terceira idade. Eles têm um valor secundário. Então é interessante que vocês anotem aí no material de vocês. Documento corrente e intermediário possui o valor primário. Já o permanente possui o valor secundário. Para você não confundir, porque às vezes a gente pensa que o intermediário não tem valor primário. Tem. E os documentos permanentes, eles perderam o valor primário, mas ainda possuem um valor histórico, um valor cultural, um valor informativo, probatório. Então, assim, eles vão ser guardados por conta disso. E o acesso deles é aberto. Deixa eu encontrar bem aqui, ver se não estou encontrando. Opa, achei aqui. Quase derrubo tudo aqui, mas achei. Aqui, ó. Esse aqui é o material da minha aula de amanhã. Esse material, agora, ele possui um valor. Por quê? Porque eu vou precisar dele amanhã para ministrar a aula. Está aqui o documento, o arquivo da minha aula de amanhã. Terminei a aula, o que que eu vou fazer? Eu posso jogar fora. Não já ministrei a aula? Pronto. Posso jogar fora esse documento. Era um arquivo corrente que eu joguei fora, né? Eu estava ali utilizando. Amanhã na aula ele tem que estar próximo ali de mim. Depois eu jogo fora, acabou, pronto. Mas vamos supor que eu gostei da aula, aconteceu alguma coisa, e aí eu quero guardar, não, eu quero guardar de lembrança esse material aqui. Aí ele passa a ter um valor permanente, beleza? Mas não é todo documento, por exemplo, que vai passar pelas três idades. Não. Ele pode passar de corrente, o lixo, ser eliminado tranquilamente. Ele pode passar de corrente, vai para intermediário, vai para o lixo. Ele pode ir de corrente, intermediário e permanente. Ele pode passar de corrente para permanente, enfim. Então, não necessariamente ele vai passar por essas três idades. E ele pode ser eliminado também o documento. Não é obrigado que ele fique como permanente, não. Vai ficar como permanente quem tem esse valor aí, realmente, aí sim é que vai ficar guardado, beleza? Seja questão, ações culturais, educativas e difusão são originalmente desenvolvidas nos arquivos correntes. Errado, né? Ações culturais, educativas, difusão são desenvolvidas nos arquivos permanentes. É onde eu tenho esse valor aí, né? Sétima questão. Os arquivos permanentes devem ser preservados por apresentarem um valor histórico-cultural. Perfeito. São abertos ao público, isto é, não há restrições quanto à possibilidade de pesquisa por terceiro. Beleza. Apesar de ter algumas situações de sigilo, mas a regra, né, até coloquei aqui, que os arquivos permanentes, o acesso é aberto, porque ali é só um valor probatório, cultural, enfim. 3. Deixaram de ser frequentemente consultados
embora os órgãos que o receberem e os produzidos podem ainda solicitá-los para tratar de assuntos idênticos. Nananina, não. Quem é que não está mais sendo utilizado com frequência, mas que pode ser consultado? Isso daqui é o arquivo intermediário. O arquivo intermediário é que possui essa característica aí. Portanto, o gabarito, item B de bola. Oitava questão. Questãozinha aqui também muito boa. Analisa afirmativas a seguir sobre a teoria das três idades e suas fases, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas. Segundo a abordagem três idades, os documentos passam por três fases de arquivamento, sendo elas corrente, intermediária e permanente. Perfeito. Correto aí o primeiro item. 2. A fase intermediária é responsável pelo tratamento de documentos de uso eventual pela administração, os quais estão aguardando destinação final. Perfeito, né? A fase intermediária, ela está ali o documento, ele tem um uso eventual, eu posso precisar dele, e ele está aguardando a destinação final dele. Por exemplo, se ele vai ser eliminado ou se ele vai para a guarda permanente. Então, ele fica ali guardadinho para saber o que eu vou fazer com ele. Então, está correto. 3. A fase permanente é a fase na qual os documentos já cumpriram a finalidade de sua criação, podendo ser eliminados. O erro está bem aqui. Na fase permanente, esses arquivos não podem ser eliminados de jeito nenhum. Beleza? Cuidado com essa situação aí. Na fase permanente, eles não podem ser eliminados. Porque, por exemplo, a minha primeira apostila, como eu falei aqui, ela não tem valor nenhum para você, por exemplo, mas para mim tem. Se eu entregar ela para você, você pode jogar ela no lixo. Ah, tá desatualizada, joga no lixo. Mas para mim não, mesmo desatualizada, mas ela tem um valor. Então ela não pode ser eliminada. Então tá errado aí o terceiro item. Quarta questão. A primeira idade é também conhecida como fase corrente, sendo a fase em que os documentos são frequentemente consultados. Perfeito, corretíssimo, conforme eu expliquei para vocês. Então, perceba o seguinte: eu sei que para muitos esse assunto é a primeira vez que está estudando. E às vezes são conceitos que você fica naquela, que é isso, né? Mas perceba o quanto que fica fácil depois que a gente explica. Não é difícil. É difícil quando a gente não sabe, isso é óbvio. Mas depois as questões vão se repetindo, sempre a mesma coisinha, sempre a mesma situação. Nona questão. No arquivo corrente, prevalece o valor secundário. Opa, está errado. No arquivo corrente, prevalece o valor primário. Então, está errado aí a nona questão. Décima questão. De acordo com a teoria das três idades, é correto afirmar: os arquivos correntes, intermediários e permanentes correspondem, respectivamente, às três fases da teoria das três idades. Perfeito. Corrente é a primeira idade, intermediário, segunda idade e permanente, terceira idade. B. O arquivo de primeira idade também pode ser intermediário? Não, ele vai ser corrente, né, sua primeira idade. O arquivo de segunda idade é constituído de documentos em curso ou consultados frequentemente. Não, segunda idade é o intermediário. E ele não está sendo consultado frequentemente, porque se ele estiver sendo consultado frequentemente, ele é um arquivo corrente. D. O arquivo intermediário é constituído apenas por documentos que possuem valor histórico. Não. Quem possui valor histórico é o arquivo permanente. E.
A permanência dos arquivos, tanto nos arquivos intermediários quanto nos arquivos permanentes, é transitória. Errado. No intermediário é transitória mesmo, porque ele está ali. Eu vou saber o que eu vou fazer com ele. Por exemplo, a nota fiscal do seu notebook. Você comprou o notebook, guardou a nota fiscal para questão de garantia. Acabou a garantia. Se você quiser jogar fora, você joga. Ah, joguei fora, pronto, acabou a garantia. Mas como eu falei, não, mas tem um valor para mim. Foi o primeiro notebook que eu comprei. Então, eu vou guardar a nota fiscal. Aí você guardou, agora vai para o arquivo permanente. Beleza? Então, gabarito, item A. Tranquilo? 11ª questão. Diz assim: consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constitua consultas frequentes. Perfeito. Mesmo não estando movimentando eles, mas eles são de consultas frequentes. Eu estou frequentemente utilizando eles. 2. Considera documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguarda sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Perfeito. Então, o intermediário está aguardando ali se vai para a eliminação ou para a guarda permanente. 3. Considera documentos permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. Perfeito, porque eles não podem ser eliminados, né? Por quê? Porque tem um valor histórico, um valor informativo. Então, correto aí todos os itens conforme eu expliquei para vocês. Essa questão aqui é perfeita. E como é a última questão, eu queria que você... Opa, passou aqui. Eu queria que vocês resolvessem. Quem está assistindo ao vivo aqui, responda para mim. Analisa aí e me coloque o gabarito aqui nos comentários. Quero ver o gabarito de todo mundo que está aqui ao vivo, viu? Todo mundo, sem exceção. Vou começar aqui a leitura, mas eu vou esperar o gabarito, como eu falei, de quem está assistindo ao vivo. Vamos fazer valer as aulas ao vivo aí. Então, diz assim: considerando-se que os comprovantes de matrícula dos alunos de uma instituição não estão sendo movimentados e podem ser eliminados após 3 anos de sua emissão, é correto inferir que eles devem ser mantidos em um arquivo transitório, denominado intermediário. Certo ou errado? Bora, meu povo. Cadê quem está ao vivo aí? Responda, chute. Depois disso tudo aqui, pode chutar. Tem problema. Pronto, apareceu aqui a primeira resposta. Vamos lá, eu quero ver a resposta de todo mundo. Como eu falei, não interessa não, meu patrão. Eu quero que você erre mesmo, para você errar aqui e não errar lá na hora da prova. Então vamos lá, vamos analisar aqui a questão. Se você já soubesse de tudo, você não estava aqui, de jeito nenhum. Então é para errar mesmo, para poder aprender. Diz assim: os comprovantes de matrícula dos alunos de uma instituição, eles não estão sendo movimentados. Então, se eles não estão sendo movimentados, eles não são arquivo correntes. Porque para ser arquivo corrente, eles precisavam estar sendo movimentados. Mas diz que não estão sendo movimentados. Então, não é arquivo corrente. E diz que eles podem ser eliminados após 3 anos de sua emissão. Então, vou guardar eles por 3 anos. Depois de 3 anos, vai para o lixo. Um arquivo permanente. Eu posso jogar ele no lixo? De jeito nenhum. Não posso jogar ele no lixo. Aí diz: é correto inferir que eles devem ser mantidos em um arquivo transitório denominado intermediário. Perfeito, correto,
Corretíssimo aí a questão 12. Vamos analisar aqui, ó. Em janeiro, tá todo mundo fazendo matrícula. Aí chega lá, eita, fulano, fulano, fulano. Aqueles comprovantes, eles são arquivos correntes. Porque a toda hora eu estou precisando dele. Toda hora precisando de comprovante de matrícula. Pronto, todo mundo está matriculado. Agora eu tenho que guardar. Eu tenho que guardar isso por 3 anos. Depois de 3 anos eu posso eliminar. Pois agora eu guardo no intermediário. Deixo lá guardadinho, 3 anos. Durante esses 3 anos pode ser que eu precise disso. Passou os 3 anos, eu elimino. Então, nesse caso, é considerado um arquivo intermediário. Corretíssimo a questão 12. Entendido? Quem está aqui ao vivo? Tudo ok? Compreendido? Finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Como eu falei, é um assunto novo, mas um assunto tranquilíssimo e importantíssimo para a área de vocês, para a gente administrativo. Então, um grande abraço aí para Pamela, Raquel, Clara, Wederlon, Pamela, quem mais está por aqui? Um abração aí para vocês que assistiram aqui ao vivo. Ivonete também está por aí. Rayami, grande abraço para vocês. E eu vou finalizar a maravilhosa, adorei a matéria, coisa boa, muito bom isso daí. Bom ter gostado, porque a matéria, como eu falei, muito importante para o concurso de vocês. Pois valeu, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço e até a próxima aula.